Ok, então, como vocês estão entendendo, um monte de anos atrás, no ano 313, o governo na Europa, que era o governo romano, se casou com a igreja que Jesus fundou, que não era muito legal, mas acabou legalizando o cristianismo. Antes o povo foi perseguido. Com esse casamento entre o governo romano e a igreja, formou a Igreja Católica Romana. E basicamente um monstro, porque colocou dentro da igreja a espada do governo, exigindo um certo tipo de obediência, de conformidade, e o povo entrava na igreja pela força, não por causa de qualquer tipo de fé. E ao longo dos anos, a Igreja Católica acumulava mais autoridade e poder, e as pessoas sofriam bastante. No ano 1517, uma das pessoas mais famosas na história da igreja, postou nas portas de uma igreja na Alemanha 95 teses dizendo: essas coisas são erradas na igreja, falando da igreja católica. O nome do homem era Martinho Lutero. E você pode ver, eu acho que até aqui nessa cidade, do outro lado da BR, tem uma rua chamada Martinho Lutero, homem muito bem conhecido, e todos nós devemos conhecer o nome, entender um pouco sobre ele. Quando ele postou essas 95 teses nas portas da igreja na Alemanha, isso causou o que se chama a Reforma Protestante. O alvo de Martinho Lutero não era se separar da igreja católica e formar a igreja luterana. É isso que aconteceu, mas não era o alvo dele. O alvo dele era purificar ou levar a igreja católica a voltar para a Bíblia, e especificamente no caso dele, voltar para uma fé simples em Jesus Cristo, ao invés de confiar nos sacramentos da igreja para a salvação, etc. Mas como eu já mostrei para vocês, por causa do fato de que ele não queria sair da igreja católica, somente purificar ela, ele dava ainda muita autoridade para a igreja católica, entendia que era a igreja que Jesus queria, então ele acabou não rejeitando todas as falsidades da igreja católica. Ao mesmo tempo, basicamente, na Suíça, surgiu outra pessoa, pelo estudo da Bíblia, que também percebeu que a igreja católica estava errada. Ele estava na cidade de Zurique. E o nome dele, pouco mais difícil, um homem menos conhecido, mas bastante influente, Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. E na página 41, nós vemos ele aparecendo na apostila, e ele falou: vocês me chamam de luterano, como se eu tivesse recebido a minha doutrina de Lutero. Eu concordo com muito com o que Lutero fala, só que eu não recebi essas coisas de Lutero. Eu também entrei na Bíblia, eu também percebi essas mesmas coisas. E como eu falei para vocês na semana passada, por ler esse livro, a Bíblia, será impossível você se tornar católico. Para se tornar católico, você vai ter que ir para a igreja católica e crer nas coisas católicas, porque a Bíblia não tem essas coisas. E foi isso que Ulrico Zwinglio e Martinho Lutero, e claro, outros como João Calvino e Menno Simons, começaram a perceber. Por ler a Bíblia, você começa a ver muita coisa errada nas igrejas, como aconteceu em 1500, quando esses reformadores começaram a perceber esses erros. Agora então, nós estamos na página 42 da apostila, número 8, no finzinho aqui da folha.
Como aconteceu ao longo dos séculos, homens que queriam sair dos erros da Igreja Católica Romana eram preocupantes para os líderes políticos. E já vimos isso em várias aulas, mas é bom sempre lembrar disso. A Igreja Católica mantinha ordem no reino, não era somente uma força religiosa, mas era uma força política. Então, quando alguém discordava da Igreja Católica, a Igreja Católica falava: essa pessoa é preocupante e pode causar divisões no reino, isso não vai ser bom. Então, Martinho Lutero, ele era problema político, não somente religioso. Ulrico Zwinglio, a mesma coisa. O bispo, e lembra, bispo é pastor, mas na Igreja Católica ele tem poder político em uma certa região. Então, o bispo de Constança disse para Zwinglio e os de Zurique, a cidade de Zurique, manterem a unidade da igreja, dizendo: sem a qual não pode existir o Evangelho. Cristo é um e a igreja é uma. Então, eles enfatizavam essa ideia de unidade, de união. Zwinglio, ao ser acusado de não ouvir os bispos, ele disse: nada é mais fácil, pois eles não falam nada. Não sei se vocês estão entendendo a ideia dele com essas palavras, mas eles estão falando: ei, você nem escuta o que os bispos estão falando. Ele fala: mas isso é fácil não escutar eles, porque eles só falam bobagem, ou seja, não tem valor nenhum, não é nada que eles falam. Então, nesses momentos, Zwinglio já chegou a um ponto de ler a Bíblia e reconhecer tantos erros da Igreja Católica, que ele tomou uma certa atitude no jeito dele. Era um tipo de leviandade e de zombaria, criticando eles pelo jeito das palavras dele. Os oponentes de Zwinglio disseram que ele abandonou a Santa Madre Igreja, ou seja, a Igreja Católica. Então ele lhes disse que precisavam abandonar os burros e vir aos bois, abandonar os bodes e vir às ovelhas. Mais uma expressão dele para dizer: vocês são estúpidos, indo para os estúpidos, vem para a verdade, vem para a Bíblia. O influente Erasmo pediu para tais palavras não serem traduzidas para alemão, que era a língua deles. Mas o Zwinglio já passou o limite e decidiu desafiar o bispo, dizendo: se você deseja manter que eu não ensino a doutrina do Evangelho corretamente, prove-a não com ameaças ou lisonjas, nem com armadilhas ou aparelhos secretos, mas com a guerra aberta das Sagradas Escrituras e por reunião pública, seguindo as Escrituras como seu guia e mestre, e não invenções humanas. Então, aqui nesse momento, a Igreja Católica, com seus bispos, começou a confrontar Zwinglio. Ele falou: bom, você quer brigar comigo? Então eu não quero ameaças de coisas das tradições da igreja, coisas faladas por tal cara aqui ou tal cara ali. Vamos ter uma verdadeira batalha dentro da Bíblia. E ainda que nós não concordemos com tudo que Zwinglio fazia ou falava, isso foi certo. Vamos ver o que a Bíblia fala. Às vezes, pessoas querem brigar comigo sobre algo que eu preguei, ou eu ensino, ou eu falo. Eu pergunto: mas você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia todo dia? Você passa tempo na Bíblia? Ah, então, não muito. Então você não deve brigar. Não tenha tanta arrogância na sua ignorância. Se você quer brigar, primeiro estude a Bíblia para depois ter algo de valor para falar. Mas essas pessoas na Igreja Católica não estavam estudando tanto a Bíblia, estavam mais focadas na tradição da Igreja Católica. Em 1523, página 43 aqui, em 1523, havia duas disputas importantes em Zurique, disputas oficiais convocadas pelo próprio Zwinglio. Então Ulrico Zwinglio falou: bom, vamos lidar com isso.
Eu vejo erros na igreja e eu vou mostrar na Bíblia os erros. Então, em janeiro, tem mês de janeiro e o mês de outubro, mas em janeiro foi realizada a primeira disputa de Zurique. Então, vocês têm que entender, aqui nós estamos em Ouro Preto, certo? Tem aqui talvez 200 igrejas aqui em Ouro Preto. Quando eu cheguei, eu digo 200, quando eu cheguei alguém me deu um número, não sei, talvez não seja, chegue a 200, eu estou tentando lembrar do número que alguém me falou, mas agora que eu acho que estou pensando no número errado. Mas tem muita igreja, eu sei que tem muita mais igreja aqui agora do que tinha quando eu cheguei aqui. Mas não existe aqui um bispo de Ouro Preto, não existe isso, não existe a igreja de Ouro Preto. Cada igreja, até um certo ponto, tem sua própria independência ou autonomia. Beleza. Era totalmente diferente nessa época, lembra? Zurique tinha um governo católico, a cidade de Zurique tinha isso. Então ele está convocando líderes religiosos e líderes políticos para debater o que a Bíblia ensina. Isso é muito interessante. Então, Zwinglio era a força motriz dessa disputa e ele convidou 60 pessoas, pessoas políticas, pessoas religiosas. Zwinglio preparou um documento de 67 artigos. Ele era um homem muitíssimo inteligente, ele entendia a Bíblia, ele estudava as línguas originais, realmente um teólogo, etc. Então ele chegou com um intelecto, um estudo profundo da palavra, e os outros basicamente não tinham isso. Ele era, vamos dizer, teologicamente falando, ele era o cara. E ele tinha isso, e ele estava preparado, né? Você já se preparou para conversar com alguém, e quando você chegou, você percebeu que a pessoa não estava preparada para conversar, e você tinha tudo preparado? Basicamente aconteceu isso aqui. A oposição não quis debater com Zwinglio. Então, eles procuraram um meio para escapar. Bom, eu não quero brigar com ele. Você quer brigar com ele? Não, eu não quero brigar com ele. Você quer, sabe, dar uma palavra para ele? Não, eu vou parecer burro aqui. Então o que a gente faz? Então eles estão planejando algo, procurando uma certa estratégia, uma tática para evitar essa disputa que Zwinglio queria. Então, eles falaram o seguinte: a cidade de Zurique não é um bom lugar para ter esse tipo de discussão teológica. Então, eles falaram, vamos para um concílio geral, um outro lugar, talvez uma universidade, realmente onde tem um grupo bom para considerar essas coisas. E também eles não queriam conversar na língua do povo. Outra coisa como desculpa para não realizar a coisa. Eles falam, não, vamos para a língua da religião, a língua da igreja católica, vamos usar o latim. Zwinglio, claro, ele não gostou disso. Então, ele, muito influenciado pela Bíblia, ele falou, mas essas mudanças não são necessárias. Nós não precisamos ir para outro lugar, ou arrumar outro grupo, ou ir para o latim, nós não precisamos fazer isso. Nós já temos pessoas que creem na Bíblia e em Jesus agora. Nós temos tudo aqui que serve como uma assembleia cristã. Então vamos debater, vamos discutir essa doutrina. Os vereadores acabaram decidindo no mesmo dia que Zwinglio podia. Então olha aqui, ao invés de brigar com ele, eles acabaram cedendo a coisa toda, dando para ele basicamente tudo, a vitória. E diz aqui que ele podia continuar e se manter como antes, para proclamar o santo evangelho e as corretas escrituras divinas com o Espírito de Deus, de acordo com as habilidades dele. E daí, algo extremamente importante e histórico aconteceu na história da igreja. Zurique essa cidade se tornou o primeiro estado protestante
por iniciativa magistral, Zurique, na Suíça. Então, antes só tinha a Igreja Católica tendo poder político. Agora, pela primeira vez, um protestante, ele conseguiu a autoridade política na cidade de Zurique, a primeira vez. Agora você vai obedecer não à Igreja Católica, você vai obedecer à Bíblia de acordo com Ulrico Zwinglio, basicamente. Também Zwinglio demonstrou nessa disputa que a intercessão dos santos não é bíblica e que ele mesmo não era herege. Então ele se livrou das acusações e mostrou algo muito importante para ele, que o ensino católico que você pode orar para Maria, ou para Bartolomeu, ou para Pedro, ou qualquer outra pessoa, que na verdade isso não está certo, porque não está na Bíblia. Então ele mostrou esse erro e o povo acabou concordando com ele. No mesmo ano, 1523, tinha a segunda disputa em Zurique, em outubro. Essa disputa lidava com imagens e a missa. E imagens são basicamente ídolos, né? Ídolos católicos. E quando nós vemos uma estátua, para nós é uma pedra, ou madeira, ou metal. Mas pela escolástica, o modo de pensar naquela época era mais do que isso. Não somente representava Maria ou outra pessoa, mas havia uma certa coisa espiritual, sobrenatural na imagem. E ele não gostava disso. E claro, é contra o que a Bíblia fala nos 10 mandamentos. Zwinglio disse que a missa era uma blasfêmia e a obra de Cristo. A missa, vocês sabem, é a ideia de ir lá e quando você come o pão e bebe o cálice, né? O suco, que você está literalmente comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Não sei se alguém pregou isso, eu acho que foi o pastor Eduardo, ele falou no culto que ele pregou, eles ensinam isso. Seria bom você ir lá na missa da Igreja Católica e amarrar o pão com um fiozinho e engolir, e na hora de engolir você tira da sua barriga para ver se tornou o corpo de Cristo ou não. Eu acho que não seria muito legal fazer isso, mas ele estava zombando da ideia, porque é tão errado, tão nojento, tão contra a Bíblia. Quando você toma a ceia do Senhor, é algo que representa Cristo e o corpo e o sangue dele. Ele não realmente se torna isso dentro de você. Enfim, vamos continuar. Em 1524, as igrejas largaram as imagens, e em 1525 a missa foi abolida. Demorou porque havia uns que não queriam esperar o conselho da cidade. Desses eram os anabatistas, marca essa palavra aí, anabatistas, que não queriam a mistura do governo com a igreja. Em 1525, eles se separaram oficialmente de Zwinglio. E nós vamos ver mais isso, mais para a frente. Mas Zwinglio falou: nós não queremos as imagens, nós não queremos a intercessão dos santos, nós não queremos a missa, vamos largar essas coisas. Só que, preste atenção, muito importante isso, Zwinglio não era somente pastor, Zwinglio era político. Essas mudanças afetavam a natureza da cidade, não somente as crenças de uma igreja local. Então ele, de uma forma moderada, falou: não, a gente vai mudar, mas aos poucos, com calma. Mas existia naquele lugar, naquela época, os nossos antepassados, os anabatistas, e eles falavam:
Está errado isso, sempre errado isso, por que precisamos esperar? Vamos lidar com isso agora, vamos largar a missa, largar os ídolos, vamos largar todas essas coisas. E eles ficaram mais extremos ainda. Eles eram considerados radicais. E Zwinglio não aceitava, ainda que em certos pontos ele concordasse com eles. Ele queria manter um certo tipo de ordem e ele falou: não, calma. E eles não queriam, porque para eles nem concordavam com essa ideia de juntar o Estado com o governo. Sim, eles queriam liberdade da Igreja Católica, podendo não ter contato com a Igreja Católica, mas eles não queriam um governo protestante também. Eles queriam simplesmente adorar a Deus de acordo com as consciências deles, segundo pela influência da Bíblia. Os anabatistas. E por causa disso, até hoje, nós como batistas independentes, nós nem queremos que a nossa igreja faça parte de uma denominação ou rede de igrejas, que tem uma sede. A nossa sede fica no céu e Jesus é a cabeça da igreja local. E quanto a nós, a única pessoa que deve mandar aqui não deve ser ninguém além de Jesus. Segundo o sistema que Zwinglio seguiu aqui, que era basicamente o sistema da Igreja Católica, ainda que ele protestasse a Igreja Católica, seria como se o nosso prefeito aqui pudesse mandar nas crenças da igreja. Imagina o nosso prefeito, Alex, falando para nós: você tem que realizar a missa, você tem que acreditar que, mas sei lá, qualquer coisa. Imagina isso. E é isso que Zwinglio estava promovendo. Enfim, nós vamos ver mais isso mais para frente. Em 1531, Zwinglio morreu. Agora eu gostaria de entrar mais na teologia de Eurico Zwinglio, porque ele tem várias ideias que vão nos impactar ao longo das nossas jornadas espirituais, especialmente quando ele lida com coisas como, por exemplo, a soberania de Deus. Então vamos ver essas coisas aqui. Página 43, número 10, a teologia de Eurico Zwinglio. Zwinglio concordava com as coisas básicas da teologia de Lutero, mas por causa de treinamentos diferentes havia distinções teológicas entre eles. E uma das coisas que nós podemos dizer é que Lutero tinha um fundo, um background, uma vida anterior que tinha mais estudos ainda, mais do que Zwinglio. Mas os dois concordavam nos slogans de Lutero. Lutero ele acreditava na sola gratia, sola fide, sola scriptura, essas três coisas. E sola gratia é o quê? Só pela graça de Deus, sem merecimentos humanos. Você é salvo pela graça de Deus. A Igreja Católica não ensinava isso. Lutero chegou a crer nisso pela Bíblia e Zwinglio também. Sola fide, só por fé em Jesus, sem obras. Lutero chegou a essa conclusão pela Bíblia e Zwinglio também. E sola Escritura, só pela Bíblia, sem qualquer outra autoridade. Esses dois homens chegaram à conclusão: nós não precisamos da Igreja Católica ou algum homem, bispo, o Papa ou outra pessoa para nos dar a interpretação correta da Bíblia. Pela Bíblia, entendemos a Bíblia. Através da operação do Espírito Santo, nós entendemos a vontade de Deus nas Escrituras. Esse ensino se chama iluminação, e nós acreditamos nisso, na iluminação do Espírito Santo para todos que creem em Jesus. Bom, vamos continuar. Zwinglio, como Lutero, enfatizava a predestinação e que a igreja é composta dos salvos. Vamos continuar. Vamos ver 5 temas de
Zwinglio. Número 1, o Criador e não a criatura é o único que merece a nossa dependência. A doutrina católica de pedir a intercessão dos santos lhe era idolatria. E resume-se em Salmos 100, versículo 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. E basicamente Zwinglio estava analisando o que a Bíblia fala e comparando com a Igreja Católica. E ele notou que quando a pessoa fica orando, por exemplo, lembra quando Lutero estava na tempestade e tinha os relâmpagos, ele ficou com medo, ele estava chorando e orando, ele não orou para Jesus, ele orou para Ana. Quem é Ana? Ana é a mãe de Maria, Maria sendo a mãe de Jesus. E na Igreja Católica tem um monte de gente que já morreu, que o Papa diz, essa pessoa é santa, essa pessoa é santa, essa pessoa é santa. E os católicos acabam pedindo a intercessão dessas pessoas. Por favor, Santa Ana, converse com Deus por mim. Se cada pessoa fosse um mediador. E Zwinglio estava vendo isso e falou, mas cada vez que a pessoa faz isso, está cometendo idolatria, porque está pensando nessa pessoa e não em Jesus. Então ele enfatizou, nós precisamos depender somente do Criador e não da criatura. Segundo tema, tudo que acontece vem pela providência de Deus. Ok, agora nós vamos entrar em algo que é profundo e eu quero ajudar vocês com isso. E o meu alvo não é perder ninguém agora, mas vamos tentar entender algo. A Igreja Católica ensinava e ensina que a salvação é pela fé e obras. Ela ensina que você tem que ter os sacramentos e você tem que ter boas obras, você tem que guardar os mandamentos, etc. E só por meio de tudo isso você será salvo. Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino e outros lutavam contra essa ideia, porque a Bíblia falava a salvação pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas ao longo dessa jornada, eles colocavam toda a salvação nas mãos de Deus, e eu digo amém, aleluia. Só que levou até uma certa ideia da predestinação que vai além das Escrituras. Além, por exemplo, os batistas e anabatistas, nós não chegamos a essa conclusão total. Nós acreditamos na predestinação, porque está na Bíblia, mas não do jeito que os protestantes como Lutero, Zwinglio e Calvino ensinavam. Mas vamos ver essas coisas aqui. Ele disse que Deus é soberano sobre tudo no universo, ou seja, Ele controla tudo. E ele diz, é porque Deus criou tudo, mas também não é como se Deus fosse uma energia só. Eu me lembro aqui, temos pessoas budistas na nossa cidade que me falavam que não são cristãos, mas acreditam que a nossa oração cria energia espiritual, e por orar a pessoa pode ficar sarada por causa da energia transmitida pela oração. E eu falei, isso é grande tolice, porque muita gente ora e não recebe o que pede. Então não é meramente energia. Deus não é meramente uma força. Deus é uma pessoa, Ele tem personalidade, Ele tem emoções, Ele tem nome, Ele tem vontade. Então quando nós pensamos sobre a soberania de Deus, o argumento de Zwinglio, Deus não somente criou tudo e deixa tudo funcionar, mas Ele intimamente afeta e controla cada um dos detalhes, cada coisa que acontece. A providência de Deus é que tudo que acontece, acontece por causa de Deus. E
Até um certo ponto, como batistas, eu digo sim, porque Ele é Deus. É só que existe na Bíblia, eu não sei como Deus fez isso, uma certa independência que Deus colocou na criatura, você, dando para você uma certa responsabilidade que é sua, não é dele, de você escolher fazer o que você vai fazer. O único poder, na verdade, que você tem, ou que eu tenho, é o poder de escolher. Ele pode até limitar essa escolha, se ele quiser, mas é o poder que você tem. Mas esses reformadores levavam essa ideia da providência de Deus para algo, o extremo. Não, Deus literalmente controla tudo que você faz, tudo. Quanto à salvação, número 2, página 44, Zwinglio ensinava dupla predestinação. Dupla predestinação. Levanta a mão se você já ouviu essa expressão, dupla predestinação. Ok, dupla predestinação. Dupla quer dizer, por um lado, os salvos e por outro lado, os não salvos. Ok, Zwinglio, homem muito influente, saiu da igreja católica. O que ele ensinava? Ele disse que os salvos foram escolhidos ou eleitos independentemente de tudo, inclusive independente da sua fé. A sua fé é o resultado e não razão da sua eleição. Ok. Quem aqui levanta a mão se você foi salvo pela fé? Você pode levantar sua mão, por favor? Você foi salvo pela fé. Amém. E eu posso falar isso para Zwinglio e ele vai falar amém também. Só que, analisando a crença dele na questão da soberania de Deus, ele não acreditava nisso, ainda que ele pregasse isso. Deixa eu tentar explicar. Fé, para Zwinglio e os outros com essa crença, não é a fonte da nossa salvação. Presta atenção, é o resultado. Não, a fé não é a raiz, a fé é o fruto. Então, a ideia é o seguinte: você é salvo porque Deus elegeu você antes do seu nascimento. E quando você colocou sua fé em Jesus, Deus te deu essa fé para você crer, para você ser salvo, ok? É o que Zwinglio ensinava. Daí ele tirou força de todos os ensinos da Igreja Católica, dizendo: a Igreja Católica fala que a salvação é por meio das obras do homem, mas não, a salvação é pela predestinação de Deus. O homem não faz nada, é Deus que escolhe o homem antes da fundação do mundo. Ele pegou várias passagens, por exemplo, Efésios capítulo 1, João capítulo 6 e outras passagens para dar essa ideia, mas ele foi além. Porque a Bíblia não ensina que a fé é um dom, ele ensina que a salvação é o dom, e a fé é nossa forma de dizer: eu rejeito as minhas obras e confio em Cristo, e daí Deus nos salva. Esse é um lado da predestinação dele, ok? Isso quer dizer, se Deus não escolhe você, não importa o que você faz, você pode estar na igreja a sua vida inteira, você não vai para o céu porque Deus não escolheu você. Predestinação segundo os reformadores. Agora, o outro lado, letra B, os não salvos foram rejeitados por Deus antes do nascimento deles. Mas Zwinglio dizia que isso não era um tipo de eleição, que eu acho engraçado. Ele diz: Deus não escolhe essas pessoas, então não é um tipo de eleição, mas Deus decidiu que essas pessoas vão ser criadas só para serem destruídas. Então, existem pessoas, segundo os reformadores, segundo os Zwinglio, que nascerem somente para ir um dia para o inferno e ser queimados eternamente em tormento eterno. Segundo ele. E ele não é o único, tem gente até hoje que ensina, muita gente que ensina isso. Inclusive há um movimento bem forte chamado neocalvinismo,
que está voltando a essas ideias com muita força. Zwinglio enfatizava essas coisas, mas precisamos entender, ele nesse ponto aqui, você pode ver como ele não estava sendo influenciado somente pela Bíblia. Ele estava procurando um meio de batalhar contra as crenças da Igreja Católica. Quanto aos piedosos, a palavra bíblica quer dizer pessoas que são de Deus ou têm pensamentos religiosos, etc. Isso é interessante. Quanto aos piedosos entre os pagãos que nunca ouviram o Evangelho, Zwinglio acreditava que essas pessoas foram eleitas também. Okay? Então agora ele leva a predestinação até isso. Ele está dizendo o seguinte: dentro do mato da floresta amazônica existe um indígena, nunca ouviu o Evangelho, não tem igreja, não tem Bíblia, não tem nenhuma palavra da Bíblia na língua dele, mas ele é mais piedoso, mais espiritual, mais moral. Segundo Zwinglio, sem ouvir o Evangelho, esse homem foi eleito e nós vamos ver ele no céu. Grande falsa doutrina, Zwinglio ensinava. Pela observação da carnalidade e imoralidade entre os líderes da Igreja Católica, Zwinglio, via mais sinais de salvação em filósofos gregos, como por exemplo Sócrates, do que neles. Ele concluiu que se Deus escolheu soberanamente quem será salvo, ele nem precisa utilizar a pregação do Evangelho para salvar os eleitos. E se isso é verdade, Zwinglio, seria melhor eu não vir para o Brasil e pregar o Evangelho, para você não ficar culpado de rejeitar o Evangelho. Seria melhor eu ficar nos Estados Unidos e deixar você na sua ignorância, para você nunca ouvir, e daí você tem uma chance de ir para o céu porque você não rejeitou. Mas Deus nos envia para os não salvos, porque vão ser condenados com ou sem a pregação do Evangelho, mas tem a chance de receber Jesus por ouvir. Martinho Lutero ficou muito bravo com essa falsa doutrina de Zwinglio. Contra essa crença, Zwinglio ainda pregava mensagens evangelísticas e enfatizava muito João 14,6, onde diz que Jesus é o caminho, a vida e a verdade. Uma observação importante é reconhecer que a ênfase na soberania de Deus pelos reformadores era uma reação contra o sistema de obras da Igreja Católica. Eles acabaram desenvolvendo um sistema protestante contra o sistema católico. Infelizmente, a estrutura do sistema protestante se desenvolveu mais pela reação do que por uma compreensão total das Escrituras.